E agora vamos receber aqui no palco Paula Costa e Tagrid Rocha. Falei certinho? Não quer vir? Só a Paula. Elas representam a Qualifica Alimentos, consultoria em qualidade e segurança dos alimentos. E a apresentação que a gente vai assistir agora fala sobre o poder da gestão, pensando estrategicamente no seu negócio da alimentação. Então, Paula, a plateia é sua nesse momento. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Boa tarde. Prazer, sou a Paula, sou sócia da Qualifica Alimentos, que é uma empresa de consultoria para o segmento de alimentação. A Tagrid e a Carol, que estão aqui, são minhas sócias também. Fiquei feliz que já vi rostos conhecidos de clientes nossos. Afinal de contas, estamos aí há 13 anos no mercado de alimentação. A Qualifica é uma empresa liderada por mulheres e hoje a gente atende os principais nomes da gastronomia do Distrito Federal. Então hoje a gente atende restaurantes, bares, hotéis, indústrias, lanchonetes, padarias, enfim, toda empresa do segmento de alimentação a gente atua. E a gente hoje a gente tem 200 clientes em um dos nossos serviços recorrentes e a gente acompanha muito de perto o nosso índice de satisfação. E ao longo desses 13 anos a gente tem orgulho de dizer que a gente sempre manteve esse índice bem alto. Ao longo desses 13 anos, acompanhando diversas empresas, diversas realidades, diversos cenários, a gente pode observar que grande parte dos empresários e empresas vivem um problema em comum, que é ficar na mão da equipe de cozinha. A gente vê isso acontecendo demais em diversas situações, como, por exemplo, na hora de fazer as compras. Geralmente, na maior parte das vezes, quem determina o que a empresa vai comprar é a equipe de cozinha. Então, é o chefe de cozinha, é o cozinheiro, muitas vezes é o estoquista, que apenas replica todo mês o que ele faz. Às vezes até o gerente, mas na maioria das vezes, por pedido da equipe da cozinha. E também é a equipe da cozinha que determina o que vai ser produzido. E aí eu quero fazer um questionamento. Será que a sua equipe está tomando as melhores decisões? Será que a sua empresa está realmente comprando o que ela precisa e deveria comprar? Será que está sendo produzido o que realmente precisaria ser produzido? Será que na sua empresa tem desperdício? Sua operação está tendo desperdício? E se está tendo, será que você está sabendo que esse desperdício está acontecendo e o tamanho dele? E parando para olhar isso, a nossa trajetória, acompanhando todas essas situações, o que a gente observa é que o empresário, na realidade, não sabe a fundo o que acontece dentro da área de produção dele. Apesar disso ter melhorado depois da pandemia, a gente vê um movimento onde o empresário passou a olhar mais para a área de produção, que é o coração ali do estabelecimento. Apesar disso ter acontecido, ainda assim, ele não conhece a fundo. Até porque o empresário tem outras funções ali dentro daquela empresa. Ele é o responsável pelo estratégico, pela marca. E o gerente que está ali, muitas vezes por não ter a qualificação profissional, ou às vezes até pelo empresário não ter conseguido passar essa visão empresarial, esse olhar para o gerente, ele também não conhece a fundo o que acontece dentro da área de produção dele. E em todos os serviços que a Qualifica executa, a gente sempre buscou ser os olhos do empresário dentro do negócio dele. Por quê? A Qualifica nasceu de pessoas técnicas, eu sou nutricionista, minhas sócias são nutricionistas, mas também somos empresários. Então, quando a gente começou, há 13 anos, a gente trouxe essa visão para a Qualifica de sempre trazer a seguinte perspectiva. O que o empresário aqui gostaria de saber? O que é importante para o empresário conhecer e saber o que está acontecendo dentro da operação dele? E na prática, o que acontece
é que o colaborador, ele produz conforme compra-se. Se compra-se demais e de forma desnecessária, produz-se demais. Se produz demais, armazena-se demais. Então, tem grande quantidade de alimentos sendo mantidos resfriados ou congelados em freezers. A equipe de cozinha, por outro lado, fica pedindo para o empresário mais equipamentos, porque o que tem não é o suficiente, porque os equipamentos estão cheios. O empresário, por outro lado, compra esses equipamentos, porque se a cozinha está pedindo, está precisando. E aí a gente tem uma realidade de áreas de produções lotadas e não funcionais, sobrecarga de equipe que está sempre produzindo e, como consequência final, o desperdício. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui provocativa. Não seria incrível saber exatamente o que comprar e exatamente o que produzir, fugindo dos achismos e tentativa e erro de chefe de cozinha, estoquista, cozinheiro? E a boa notícia é que isso é possível. Como que isso é possível? A gente precisa, antes de mais nada, fazer análise das compras. O que hoje é comprado na minha empresa e o que hoje eu vendo. Analisar o que tem em estoque hoje, o que hoje eu tenho em estoque e o que o seu sistema diz que tem em estoque, ou o que o seu controle de estoque diz que tem lá no estoque. Fazer análise de planejamento da produção que existe hoje. Hoje, como que está o planejamento da produção de alimentos? Como que está a saída? Como que está o relatório de vendas? E fazer uma relação disso com os prazos de validade. Por quê? Porque de nada adianta, por exemplo, a minha cozinha produzir 10 coxinhas e elas demoram 5 dias para sair e elas ficam resfriadas. De nada, isso vai gerar, no final das contas, desperdício, porque um produto manipulado, resfriado, ele tem 3 dias de validade. Então, isso vai gerar um desperdício. Ah, Paula, mas eu posso congelar. Legal, isso minimiza o risco, você congelar e descongelando aos poucos. Mas na prática, o que acontece é que a sua equipe vai produzir 40 coxinhas, mas só vão sair 20 naquela semana. Por que está produzindo toda semana 40? E essa produção exagerada e sem necessidade, o que vai acontecer é que aqueles alimentos que foram produzidos, aquelas coxinhas que estão ali em excesso, vão ficar no fundo do equipamento. Na próxima semana vai ter mais produção e isso vai acumulando. Eles ficam esquecidos no fundo do equipamento, a gente aqui se identificando. Eles ficam esquecidos no fundo do equipamento, muitas vezes ficam mal acondicionados, então um produto exposto que acaba perdendo qualidade, ele fica ressecado, ele acaba perdendo qualidade de aparência, de sabor. A própria validade mesmo vai fazer com que com o tempo vença, porque ficou esquecido lá atrás. Sem contar que a equipe muitas vezes deixa de pegar aquele produto mais antigo, fica pegando o novo, o antigo fica deixando para trás. Sem contar que aumenta também risco de perda. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, uma queda de energia, eu fico ali, perco os produtos que estão ali acondicionados. Se eu tenho um grande volume de produtos que eu não precisava ter produzido ali, eu vou perder mais produtos também. Outra provocação. Não seria incrível saber se o seu cardápio está inteligente? Isso é muito importante de ser analisado. Para isso, a gente tem que fazer a análise do cardápio que existe e, mais uma vez, a análise das vendas. Fazer uma análise de curva ABC é muito importante para que a gente entenda de onde vem, para que você entenda de onde vem 80% do seu faturamento. Quais são os produtos que eu mais vendo e que garantem 80% do meu faturamento? Os itens que têm pouca saída no meu cardápio, será que eles estão no meu cardápio? Tudo bem você ter itens com pouca saída, mas será que eles estão ali colocados de forma inteligente, de forma estratégica? Os insumos que eu uso para produzir esses produtos com baixa saída, eles são utilizados em outras preparações também? Não? Será que faz sentido retirar do cardápio? Isso acontece muito. A gente vê clientes
que às vezes querem ter, um exemplo, querem ter produtos veganos no cardápio. E aí eles compram matérias-primas específicas para esse tipo de produto, matérias-primas que são caras, e como não tem saída, aquela matéria-prima vence, e acaba que não vale a pena ter no cardápio. Quer dizer, essa é uma informação, e aí cabe a avaliação, vale a pena ter no cardápio, ou eu tenho que fazer alguma ação para atrair o público que eu quero atrair, mas hoje não está valendo a pena. Então, ter esse tipo de informação é muito importante com a análise do cardápio. Outra provocação. Não seria incrível saber se você está tendo lucro na venda de cada produto? Essa é uma informação que todo mundo quer saber, lógico. E a base para ter essa informação é a ficha técnica. E o que acontece é que o empresário não valoriza essa ferramenta. A ficha técnica é uma ferramenta super valiosa, com informações importantíssimas para o empresário. Mas ainda hoje a gente vê muitos empresários que não têm ficha técnica, ou às vezes até têm, mas não usam as informações que ela fornece. E a ficha técnica, ela vai te ajudar a não te deixar na mão de colaborador. Agora tem que ser uma boa ficha técnica, porque a ficha técnica ela vai garantir uma padronização. Então significa que acabar aquela situação de quando o meu chefe de cozinha falta, os pratos não saem tão legal. Isso não pode acontecer, ficar na mão de colaborador ou ter medo de trocar de cozinheiro porque a qualidade vai cair. A ficha técnica ela entra com a padronização, mas tem que ser uma boa ficha técnica. Por quê? Porque tem a ficha técnica com informações importantes para o empresário e tem aquela ficha técnica. E tem aquela ficha técnica que o colaborador consegue olhar para ela e consegue replicar. Que na maioria das vezes ele não consegue, porque ele tem um monte de número e ele não consegue replicar. Eu vou passando até lá. Então, eu trouxe até aqui um exemplo da ficha técnica. Essa é uma ficha técnica importante para o empresário. Tem muitas, apesar que também poderia ser replicada pelo colaborador, poderia, mas tem informações importantíssimas, rendimento, custo. E essa é uma ficha técnica para o colaborador replicar. Uma ficha técnica visual, uma ficha técnica prática de ser replicada. E você pegando a ficha técnica e cruzando com essa análise de vendas, na verdade, com a ficha técnica, você consegue fazer o cálculo de custo, porque ela vai trazer ali todas as informações para você calcular quanto custa cada preparação. E aí você, juntando com a análise de vendas, vai te ajudar muito a saber o quanto você tem que produzir. Com isso você tem o custo da preparação. Mas beleza, Paula, eu entendi quanto é que custou. Mas quanto que eu boto o preço de venda? No geral, é praticado no mercado um markup de 300%. O markup de 300% está errado? Depende. As informações, a gente tem que ter várias informações para chegar a conclusões. Então, assim, é importante que a gente veja o CMV também. Se eu tenho um CMV de 30, o markup de 300% faz sentido. Se eu tenho um CMV de 40, eu tenho que jogar um markup de 400, ou então eu adoto ações para redução desse CMV. Então, é muito importante ter essa clareza também. E por que eu estou falando esses pontos e trazendo essas provocações? Porque se você não tem esse tipo de análise na sua empresa, muito provavelmente você está cometendo erros que acarretam perda de lucratividade para o seu negócio. Então, a gente está aqui o tempo todo falando de ações para gerar menos gastos, para gerar mais lucro, e o objetivo de qualquer negócio é gerar lucro. Então, esse tipo de análise nos negócios de vocês é extremamente importante para fazer essa melhoria aí da lucratividade. Esses pontos que eu trouxe, todos estão relacionados com serviços que a gente presta. Muitos deles com serviço de gestão e planejamento estratégico de produção. A gente também faz o serviço pontual das fichas técnicas de preparação. Fazemos serviço de cálculo de custo. Serviço de rotulagem, se você está pretendendo ou já vende um produto embalado na ausência do consumidor, você precisa obrigatoriamente de rotulagem.
a gente faz esse serviço. O serviço de boas práticas de fabricação dos alimentos, que é a base de toda empresa que trabalha com alimentação, que é a produção de um alimento seguro e o cumprimento das regras sanitárias, isso é uma exigência. O PGRS, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é um assunto que está muito atual. A gente viu aqui em Brasília esse ano sendo criada a quadra modelo de sustentabilidade. Então, é uma tendência que só tende realmente a aumentar, expandir em Brasília. Então, o programa ele também é uma obrigatoriedade. E, apesar de muitos empresários, inicialmente, ficarem assim revoltados, mais uma coisa que eu tenho que fazer, quando a gente entende o real objetivo e o impacto que essa ação vai trazer, e a gente realmente faz um trabalho sério que traz uma mudança interna da empresa, a gente entende o quanto isso é importante para os nossos negócios e para o mundo mesmo. Então, essa é uma exigência que apesar de ser, ela é recente, né, desde 2017 é obrigatório, tem sido muito exigida aí nos últimos 2 anos e a tendência é só aumentar. Análise de layout de áreas de produção, então a gente faz projetos de cozinhas e a gente acompanha também eventos de grande porte, ou sendo contratado pela produção do evento ou pelo empresário que vai participar do evento. A gente também tem visto uma vigilância sanitária bem mais exigente depois da pandemia, especialmente também nos últimos 2 anos. Então, quem participa de eventos sabe que tem sido cobrado memorial descritivo, uma série de documentação, de procedimentos. Então, a gente auxilia tudo nessa parte. Toda vez que eu falo da Qualifica, eu preciso trazer a nossa missão, porque é um ponto que a gente vive muito fortemente. A missão da Qualifica é ser o suporte técnico e estratégico no ramo de alimentação, com foco na segurança, qualidade dos alimentos e geração de valor para o negócio. E a gente faz isso por meio dos nossos valores, que para a gente é bem essencial, a gente vive isso muito dentro da empresa, que é a responsabilidade, o nosso comprometimento com as entregas. A gente é muito comprometido com as entregas que a gente faz, cumprimento de prazo, seja com o cliente ou com a vigilância sanitária, transparência, a gente tem muito compromisso com a verdade, a gente está no cliente para se antecipar aos problemas, mostrar o que realmente é uma prioridade, o que a gente pode deixar para depois, transparência na agenda determinada. Paixão, a gente é gente que ama o que faz, e isso faz muita diferença na prática. Parceria, a gente é gente que gosta de gente, então quem é cliente nosso sabe disso, que a gente acaba virando amigo e parceiro mesmo dos nossos clientes, porque a gente é gente que tem empatia, a gente vibra pelas conquistas dos nossos clientes. Impacto, a gente também presta consultoria, mas também é empresário, sabe o quanto é ruim contratar um serviço ou contratar uma consultoria que não atingiu as expectativas iniciais. Então, esse é um valor base para a gente, que é gerar resultado, gerar valor da nossa presença, mostrar um antes e um depois. Tem que ter uma evolução no cliente, e não é à toa que a gente tem clientes exigentes há 13 anos, então acho que a gente consegue passar isso para os nossos clientes. E qualidade, logicamente, que é a excelência no trabalho realizado. Todos os serviços que a gente faz, a gente foca muito nesse ciclo, que é solução de gestão, que geram soluções de qualidade e que geram soluções de finanças. Então, a gente não vai até o nosso cliente para falar: olha, esse produto está vencido, vamos jogar fora? Não, esse produto está vencido. Por que ele está vencido? Quando foi produzido? Por que produziu tudo isso? Será que a gente não pode comprar menos? A gente não poderia ter congelado antes do vencimento? Então, é uma solução de gestão que gera uma solução de qualidade e que gera uma solução de finanças, porque eu vou evitar ter perda. Isso em vários dos nossos serviços. A gente não vai chegar e vai falar: oi, o seu equipamento está mal higienizado. Por quê? Porque o colaborador vai higienizar. Na próxima semana, quando a gente voltar, o equipamento vai estar mal higienizado de novo. Então, a gente precisa interferir na gestão. Então, a gente busca mostrar para o empresário que, se a rotina de higiene não entrar na rotina da área de produção da cozinha,
e a cobrança da execução da rotina de limpeza por parte do gerente não entrar na rotina dele, nada vai mudar. A gente vai continuar indo lá e os erros vão ficar acontecendo. Então não faz sentido nenhum para ninguém. Nem para vocês que ficam apagando fogo e nem para a gente que está indo lá falar a mesma coisa. Quando a gente entrega um rótulo, a gente não vai lá, você me contratou para um rótulo, toma aqui o seu rótulo. Se, por exemplo, é um cliente que está vendendo um produto que é saudável e a gente faz aquele rótulo e vê que está alto em sódio, a gente sempre apresenta para o cliente um relatório. Olha, esse produto está alto em sódio, você quer reformular esse produto? Isso é muito importante, porque o que a gente busca trazer é essa visão crítica, esse é um diferencial grande. Aqui estão alguns dos nossos clientes, certamente vocês conhecem alguns deles. O Mané Mercado é nosso cliente, o Evan, que está novo aqui em Brasília, Fazenda Churrascada, Rubaiá. No nosso site temos todos os nossos clientes. A equipe que toca o trabalho operacional é uma equipe formada pela nossa diretora operacional, que é a Tagra, de sócia da empresa. Temos uma gerente operacional, consultores, administrativo. E esse consultor é um profissional altamente capacitado. A gente só trabalha com profissionais de ensino superior, então profissionais formados e multidisciplinares, o que é bem legal, que deixa o trabalho bem completo. Então temos nutricionistas como consultores, engenheiro de alimento, gastrônomo, biólogo. E o consultor é aquela pessoa, aquela figura que vai estar à frente dos trabalhos, mas ele tem apoio das lideranças operacionais o tempo todo. A gente faz muitas ações em dupla e não apenas quando a gente está ali no cliente, a gente está trabalhando nele, mas fora a gente também tem discussão de estratégia para atingir o nível de excelência naquele serviço que foi contratado. A gente também trabalha com um sistema de rodízio de consultor, lógico, naqueles serviços que são recorrentes. Então, um consultor fica 6 meses com a empresa, depois de 6 meses, esse consultor troca. Isso é para ninguém entrar na zona de conforto, nem a gente, nem vocês, estar o tempo todo chacoalhando para que a gente siga em evolução. Os nossos diferenciais é que nós temos os melhores profissionais de Brasília. A gente tem uma excelente relação com a vigilância sanitária há anos. Você ter um serviço de consultoria para alimentação gera um valor agregado para o seu estabelecimento, imagem da empresa segurada, uma empresa em total funcionamento e ter essa visão estratégica do seu negócio. Então, resumindo, os nossos serviços são para dar informação sobre o seu negócio. E quando você tem informação sobre o seu negócio, você tem um negócio lucrativo. Eu quero agradecer, eu acho que ele saiu, mas quero agradecer ao Sindobar pela oportunidade de falar aqui e também por essa parceria que ela é recente, mas a gente trouxe, a gente está fazendo, Gel, acabei de fazer o agradecimento. E nessa parceria a gente trouxe uns diferenciais muito grandes para os associados do Sindobar, até clientes que vieram. Como a parceria está recente, a gente teve clientes recentemente que vieram até a gente falou, não, você é parceiro do Sindobar, então você é associado do Sindobar, então você tem esses benefícios. Então, contratando o serviço de boas práticas de fabricação de alimentos, vocês ganham 5 fichas técnicas e 5 cálculos de custo. Essas fichas técnicas, elas podem ser definidas com vocês, aquele produto, por exemplo, que mais sai ou que você está desconfiando que não está tendo lucro nele. Então, já com 5 fichas e 5 custos, você já consegue ter um termômetro legal. Também temos diferenciais para o serviço de PGRS. O serviço de PGRS a gente fez num valor super diferencial, de 2 vezes de R$800. Esse período de 2 meses é um período onde a gente está implantando o PGRS e depois tem um período de monitoramento, então está com um valor bem abaixo do que a gente geralmente cobra. E o serviço de gestão e planejamento de produção, ele está com muitas vantagens. Além de estar com 10% de desconto, você ainda ganha a implantação do seu PGRS e condições facilitadas de parcelamento. Então a gente fez muitas condições boas. Oi? Só não faz quem não quer. Aqui a gente trouxe alguns depoimentos para
mostrar um pouco o que a gente busca ser para os nossos clientes. O trabalho de gestão foi excelente. Esse depoimento é do Thiago Paraíso, não sei se vocês conhecem, é proprietário das empresas Moca, Ouriço, Savec de Brasília. O trabalho de gestão foi excelente. A gente, como dono, fica com a cabeça na operação e acaba esquecendo de partes importantíssimas. Se colocar no papel tudo que conseguimos reduzir, estoque diminuiu, produção diminuiu, o pessoal fica com mais tempo para fazer outras coisas, de fato, precisamos parar para ver isso. Esse aqui é o depoimento da Elisângela, do Café da Mata. Falar da Qualifica para mim é um prazer. Depois que entrou na minha empresa, os processos começaram a ser muito mais assertivos, são totalmente proativos. A Qualifica está no meio das melhores empresas que eu conheço e com as quais trabalho. Eu me sinto muito mais segura, pois toda vez que eu precisei, fora do padrão mesmo, eles me ajudaram sempre à disposição. E por fim aqui, o depoimento do Danilo, uma empresa de São Paulo, Berutino, o trabalho que a gente fez para eles. Nunca me senti tão seguro para tomar as decisões que estou tomando. Estrutura, gestão, planejamento. Sempre se interessam em como está o nosso negócio para a gente continuar evoluindo. A gente está com o stand ali fora, então a gente está à disposição para tirar dúvidas sobre assuntos técnicos e para vocês conhecerem melhor a Qualifica. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Paula, pela apresentação.